Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E o nosso assunto de hoje é Magalu. Qual a minha posição e minha opinião sobre a empresa? E se esse assunto te interessa, segura só um minutinho a vinheta que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui, ora, sejam citados. Magazine Luiza, do topo próximo, ali na casa dos R$ 25, até agora na casa dos R$ 2,90, amarga uma queda de aproximadamente 90%. E aí vem a grande pergunta de muita gente: o que eu faço com as minhas ações? O que fazer? Para onde correr? Seguro? Não seguro? E aí vem as chamadas oportunidades oscilada. Primeira questão. Segunda, comprar ou vender, ou seja, está caro ou está barato. Bom, vou tentar passar para vocês da forma mais simples possível, vou tentar não me alongar muito nesse vídeo. Olhando para o gráfico, o que nós temos? Uma empresa que saiu lá da área de centavos, lembrando que esse gráfico aqui está ajustado já com os desdobramentos, né? Então o valor que aparece lá no comecinho, né, que seria em torno de 30 e poucos centavos, não reflete o valor da cotação à época, é claro, né? Hoje, cotada em R$ 2,90, ticket MGLO3, setor é uma outra controvérsia muito grande, né? A meu ver, e até por alguns sites, varejo ou comércio digital. E a gente olhando aqui embaixo, logo de cara, o que a gente tem? Lucro da empresa. Uma empresa que em 2011 tinha um lucro a base de 13, chegou no seu pico entre 2018 e 2019, 923 milhões, e no começo agora do ano, 171 milhões. 171 é um número até, vamos dizer assim, de certa forma cabalístico, né? Pensando dessa forma. Você vê que é uma empresa que ela andou de lado durante um período muito grande, né, de 2011 até 2016, como literalmente teve aquela famosa virada de chave, como todo mundo diz, né? Decolou de 2016 até 2019, sofreu como todo mundo, né? No começo de 2000 na pandemia, depois retornou, impulsionado principalmente pelo comércio eletrônico, né? E as vendas, vamos dizer assim, pelo site propriamente dito. Depois de uma máxima lá no começo de 2021, encarou, vamos dizer assim, um cenário bem diferente, uma queda, vamos dizer assim, da receita, junto com o aumento, é claro, de taxa Selic, juros, entre outros, e na cotação de sexta-feira fechou a R$ 2,90. Fazendo uma comparação da empresa com algumas outras empresas do setor, o que nós temos? Uma empresa com o preço e o valor patrimonial bem mais esticada do que a maioria das empresas do setor. Passando um bombeiro aqui para variar. Com uma margem líquida, em média, menor do que a maioria das empresas do setor. E agora, com um PVP, né, que é o preço e valor patrimonial, quanto você está pagando pela empresa em relação ao seu valor de firma, na casa de 1,76. Agora, para todos os efeitos, nessa cotação de 2,90, a empresa está aproximando-se aos pares de mercado.
Então, pode-se começar a pensar que no momento a empresa poderia estar numa situação em relação, vamos dizer assim, para compra ou venda, mais tendente à compra do que à venda. Porém, ainda com um preço EBITDA bem descolado e com uma dívida agora dentro da média de dívidas das empresas do setor. Olhando para os resultados da empresa de 2011 até agora 2022, né, sendo que 2022 isso aqui é anualizado, né? Então a gente pode olhar com mais tranquilidade até 2021. O que nós temos? Uma empresa com receita líquida crescente, com um salto muito grande de receita, principalmente entre os anos de 2019 e 2020, um salto de 10 bi de aumento de receita, um aumento de 5 bi para 2021, porém estável no momento para 2022, lembrando que 2022 não acabou ainda. Então ele está pegando para todos os efeitos agora o primeiro trimestre de 2022 com os 3 trimestres anteriores de 2021. Então esse valor aqui para todos os efeitos ainda é um valor distorcido. Tem outro problema também, que como houve vários desdobramentos também, alguns valores acabam ficando distorcidos. O que chama atenção? Lucro líquido da empresa nos anos de ouro, né? 2019, entre 2018 e 2019 principalmente, lucro líquido na hora de 500 milhões, 600 milhões, 900 milhões, 300 milhões. 2021 voltou a subir, porém agora em 2022, por enquanto, 171 milhões. E mediante o aumento de inflação, principalmente, o que aconteceu? A empresa tem tido suas margens, que antes tinham chegado na ordem de 4% a 5%, caindo em 2020, principalmente no período de pandemia, e 2021 voltando às margens de 2%, ou seja, como o setor de varejo, normalmente a margem realmente é muito baixa. Porém, o que acontece? A gente olha aqui, por exemplo, no gráfico de baixo, receita e lucro, receita da empresa sempre crescente, estável nos últimos 2 anos por enquanto, porém, a margem não acompanha para todos os efeitos a receita. Isso é um problema, inclusive, das empresas do ramo da Magalu. Porém, o que chama atenção, olhando os indicadores e principalmente a dívida de Magazine Luiza. Se você olhar de uma forma bem fria, os números de 2011 estão muito próximos dos números de 2022. Lucro por ação 0,7, até pior, 2022 0,3, patrimônio líquido 136,86 para 114, valor patrimonial por ação em 2011 era de R$ 3,32, agora R$ 1,65. Preço do valor patrimonial de 2 vezes 87, agora até melhor, 1,0. Margem pior do que em 2011 e um ROI na mesma casa. Porém, o que nós estamos falando? Uma empresa que em 2011 tinha um patrimônio líquido 620 milhões, para uma empresa que em 2022 tem um patrimônio líquido de 11 bi. Ou seja, uma empresa que para todos os efeitos, podemos dizer aqui que ela multiplicou por 11, né? 10 daria 6 milhões, até mais, né? Multiplicou 2 vezes, pode-se dizer, por 200, né? Aumentou 2.000%. Multiplicou 2 vezes, 20 vezes melhor dizendo, em relação ao valor de patrimônio da empresa em 2011. E um outro fato que chama muito atenção, caixa da empresa. A empresa vinha sempre com caixa crescente para todos os efeitos. Em 2020 torrou caixa como todo mundo. 2021 voltou a ter uma posição de caixa relevante, só que menor do que a posição de caixa de 2019. Porém, o que aconteceu? Agora em 2022 a posição de caixa da empresa é inferior à posição de caixa inclusive 2020
voltando próximo à posição de caixa da empresa, né, lá de 2015, que foi um momento que a empresa já passava por uma situação muito complicada antes da reestruturação. O que isso aponta? Aponta para todos os efeitos que a empresa vem queimando caixa. E aonde que a empresa vem queimando caixa? Bom, boa parte desse caixa da empresa, disponibilidade, ela vem queimando em aquisições. Bom, aquisições sempre são bem vistas, só que aí nós temos que analisar as aquisições do ponto de vista prático de o que elas agregam na realidade à empresa. E eu acho que talvez seja aí o grande problema hoje, né, de Magazine Luiza. A empresa nos anos de 2020 e 2021 fez uma série de aquisições somando a outras aquisições que ela já havia feito. Em 2020, Estante Virtual, Ruby Sales, Beta Canaltech, Inloco, STQ, Icefome, algumas dessas eu tenho, sendo bem sincero, eu não tenho a mínima noção de quais são as atividades dela. Em 2021 ela continuou, né, com a VIP, SegDlook, Tô no Lucro, Grand Chief, Smart Hit, Jovem Nerd, Bit 55, Plus e Kabum, entre outras que já tinham sido anteriormente períodos como Netshoes, Época, Zatini, né, que são alguns que já faziam parte do portfólio da empresa anteriormente, que já haviam sido adquiridas. E eu acho que aqui começou o grande problema da empresa, porque ficou complicado, a meu ver, principalmente para o pequeno investidor ou para alguns investidores, conseguir entender aonde ela queimou caixa e o que essas empresas acabam somando em relação à empresa propriamente sim, Magazine Luiza. Aqui eu puxei um gráfico só para vocês terem uma noção, né? As empresas que mais compraram, principalmente startups em 2021, então entre a Melius, B2W, iFood, Accenture, Lynx, a Magazine Luiza foi a que mais adquiriu, ou mais comprou, né? Investiu nesse universo de startups, foram 25 startups que ela comprou, né? Vitex, Local Web e Mercado Livre. Esse mercado de startup quase que não saiu. É um mercado bem interessante, porém eu costumo, vamos dizer assim, compará-lo ao mercado, vamos dizer assim, de moedas virtuais, ou seja, similares ao Bitcoin. Nós temos uma série de moedas que nós já temos no mercado, que já são conhecidas, já estão estabelecidas de certa forma. Podemos dizer que essas moedas, fazendo a comparação, seriam empresas que de certa forma já estão consolidadas no mercado. E as startups que seriam? Seriam as moedas que aparecem com ótimas propostas, com ótimas ideias, só que nem significa que ótimas propostas, mas ótimas ideias realmente vão futuramente gerar lucro. E talvez esteja sendo isso que esteja pesando, fora a dificuldade de se entender como que essas startups e todo esse conjunto consegue se conectar de certa forma a Magalu e, para todos os efeitos, gerar o que é o principal, que é o que? Gerar lucro e resultado para a empresa e respectivamente para os seus acionistas. Por quê? Se olharmos os números da Magalu, né? Peguei aqui o destaque financeiro do primeiro trimestre de 2022, crescimento marketplace do primeiro T22 de 50%, crescimento no e-commerce no primeiro T de 22%, crescimento nas vendas de loja física também de 6%, ou seja, as lojas físicas voltaram a vender na medida do que o mercado está se abrindo, né? Ainda estão no processo de abertura de mercado, crescimento nas vendas totais de 13%, 14,1 bilhões em vendas totais, margem bruta de 27,8%, uma margem até boa para o setor, 434 milhões de EBITDA ajustado, 5% de margem EBITDA, que é uma margem que está próxima, inclusive, das margens, vamos dizer assim, pré-pandemia. Porém, resultado líquido final, 99 milhões de prejuízo ajustado no primeiro trimestre de 2022. Continuando, vendas totais na Magalu cresceram 13%, no primeiro T22 versus primeiro T21 e 84% em 2 anos, resultado 14,1 bilhões no trimestre. Ótimo, né? Se olhar a evolução das vendas totais, tem essa demonstração dos 84% e a evolução desses 13%, olhando o trimestre de 2021 comparando com o trimestre de 2022. E a representatividade online no total de vendas de 72% no primeiro trimestre de 2022. Até aí tudo lindo, maravilhoso. Crescimento no online de 149%,
foi a empresa que mais cresceu comparada aos seus pares, né, no mercado. Olhando de primeiro trimestre de 2020 para 2021, crescimento de 149%, e do primeiro trimestre de 2021 para 2022, um crescimento de mais 16%. Crescimento trimestral do 3P, né, que é a venda de parceiros, participação para todos os efeitos 50%, e 36% respectivamente para o primeiro trimestre de 2022. E 3% de crescimento trimestre a trimestre, 2021 versus 2022. Ou seja, os números não corroboram para todo efeito com a queda de cotação. Evolução da margem EBITDA da empresa, ajustada a 6,1 segundo os dados da empresa, e ajustado para o primeiro trimestre de 2022, 5%, saindo de uma margem ajustada de 2,6 no quarto trimestre de 2021, que significa que é uma melhora para todos os efeitos significativa. Ou seja, colocando em miúdos, resultado do B2C e B2B da empresa positivo, resultado das vendas das lojas físicas positivo, então da onde teria saído para todo efeito aquele prejuízo? A meu ver, justamente dessa questão do chamado ecossistema, né, que eles criaram para todos os efeitos. Olhando o fluxo de caixa, é justamente onde a gente consegue enxergar alguma coisa. Capital de giro e outros ativos, redução de mais de 1 bilhão em estoque e menos volume de compras no semestre. Ou seja, se comprou menos e tem redução de estoque em 1 bilhão, para todo efeito era para ter sobrado mais em caixa, e não é o que aconteceu. Saldo um caixa inicial de 4,1 bi para um caixa de 2 bi ajustado entre receitas e recebíveis. Então, onde eu enxergo o problema? Bom, vou colocar aqui como sendo a minha visão, tá? É minha opinião sobre isso. Eu acho que a forma na qual foi montado esse ecossistema foi equivocada, vamos colocar assim, do ponto de vista de empresário, vamos colocar assim. Eu teria, né, se fosse o caso de montar um ecossistema similar, eu teria dividido esse ecossistema em duas etapas. Eu não teria anexado todas as marcas, criar uma super marca, vamos dizer assim, chamada Magalu. A meu ver, o correto teria sido ela criar uma holding com todas essas outras empresas menores e startups, para que pudesse, uma newco, vamos colocar assim como normalmente é chamado no mercado, com todas essas empresas dentro, e teria mantido a marca Magalu em específico, apenas com a venda fixa, né, das lojas, a parte de B2B e B2C e a parte de banking e crédito, que são diretamente ligadas entre si, querendo ou não. Elas têm uma sinergia própria e uma é, de certa forma, dependente da outra. Nessa parte eu deixaria propriamente o nome Magalu e criaria uma newco com todo esse outro ecossistema, para que o acionista conseguisse entender aonde a coisa está funcionando. Eu acho que se tornaria muito mais claro, até para o mercado conseguir entender a geração de valor da empresa e aonde estariam os pontos positivos e os pontos negativos. Uma outra questão também importante é que, do meu ponto de vista, eu vi um erro de colocação sobre a empresa no mercado. Tem muitas casas de análise e a mídia principalmente dizendo que a empresa é uma empresa de tecnologia. Sendo bem sincero, eu não enxergo a empresa como sendo uma empresa de tecnologia. Comércio digital e tecnologia, para mim, são duas coisas completamente diferentes. Isso acabou induzindo, de certa forma, um erro, principalmente relativo aos múltiplos. Por quê? As empresas de tecnologia realmente negociam múltiplos muito maiores do que os seus valores, e não são empresas que estão, vamos dizer assim, inseridas no contexto principalmente e diretamente de comércio, vamos dizer assim, digital, B2B, B2C, e sim empresas provedoras de tecnologia e inovação. São coisas diferentes. Eu acho que essa colocação que foi feita, de certa forma, acabou induzindo o investidor, de uma forma geral, a olhar a empresa de uma forma errada. E finalizando, quanto à questão da empresa estar barata ou estar cara, eu acho que no momento a empresa chegou num ponto de inflexão muito importante,
na qual, para todos os efeitos, ela voltou a se encaixar dentro dos múltiplos, principalmente dos números das empresas que eu considero do mesmo setor, tá? E agora precisa, para todos os efeitos, fazer o quê? Para todos os efeitos, mostrar para o mercado que a empresa ela consegue se reorganizar e voltar a gerar valor, não só gerar caixa, que não adianta, né? Porque a empresa que trabalha com uma margem muito pequena, isso é complicado, mas sim mostrar uma certa previsibilidade e, no final das contas, uma maior constância, né, de geração de lucro e crescimento nos próximos semestres. Bom, e mais uma vez lembrando, isso aqui não é recomendação de compra, venda ou manutenção, né, das ações que você venha a ter de Magazine Luiza. É simplesmente um ponto, minha opinião, sobre que você pode usar como você achar que valha, né, para todos os efeitos. Eu quis trazer de uma abordagem um pouco diferente justamente para isso, para que o acionista ou a pessoa que tem o detentor de ações da Magalu, que esteja pensando, por exemplo, de fazer um investimento em Magalu, ter uma visão um pouco diferente da visão que normalmente é colocada pelo mercado. E se esse conteúdo te ajudou, agregou alguma coisa no teu pensamento, considere se inscrever-se no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, apesar de eu não sou o tipo de canal, não, meu canal não é o tipo de canal que vai colocando vídeo a 3x4, normalmente só quando algum assunto interessa ou quando há solicitação de alguns amigos e até inscritos sobre um determinado assunto. E se esse conteúdo te agregou alguma coisa, deixa seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E como sempre, muito obrigado a todos, um bom restinho de final de semana e bons investimentos.